Neste vídeo vamos falar um pouco sobre motor trifásico de indução, mais conhecido como MIT. Então, a gente está aqui com o motor trifásico de um cavalo aí da WEG, tá? Ele possui 6 terminais aqui, ó, de ligação, tá? Então você consegue ligar esse tipo de motor em duas faixas de tensão, no nosso caso aqui é trifásico 220 e trifásico 380. Então ele tem as numerações na ponta do cabo, seja ela de fábrica, ou seja ela de rebobinagem aí. Nesse caso aqui é sabido que esse motor foi rebobinado, tá bom? Até mesmo porque as anilhas aqui não são as originais, porque quando ele é original ele vem com as informações direto no cabo, tá bom? Então aqui a gente tem o cabo numeração 1, cabo numeração 2, ó. Então está tudo enumerado certinho, então ele tem que vir enumerado. A3, tá aqui, A4, A5 e A6. Então A5 aqui, está dando para vocês enxergar, 5 e A6, beleza? Então como que eu represento essas duas ligações? Então a primeira ligação, que é em 220 volts, né, que é a menor tensão, vai ser representada da seguinte forma. Então aqui a gente representa as bobinas, né? Então aqui está uma bobina, vou representar a segunda bobina, e agora eu vou representar a terceira bobina. Então são 6 terminais porque são 3 bobinas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então aqui eu tenho o início da bobina 1, o início da bobina 2 e o início da bobina 3. Então aqui eu tenho o final da bobina 1, o final da bobina 2 e o final da bobina 3. Então, para fazer essa primeira ligação, a gente vai ter que interligar o 1 com 6. Então, vou interligar aqui, ó. O 1 com 6. O 2 com 4. E o 3 com 5. Então, essa é uma das ligações que eu consigo fazer com esse tipo de motor. Então, essa ligação é denominada de ligação triângulo. Tá bom? Então, deixa eu chegar um pouquinho aqui mais para cima. Então, é denominada de ligação triângulo. Beleza? Então, se eu for ligar ele numa maior tensão, que é 380 volts, vamos fazer aqui o início da bobina, da primeira bobina, o início da segunda bobina e o final, e o início e o final da segunda bobina. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para esse tipo de ligação, eu preciso apenas fechar aqui o 4 com 5, tá? E o 5 com 6. Beleza? Então eu vou curto-circuitar aqui o final das 3 bobinas. Então eu vou curto-circuitar o 4, 5 e o 6. Beleza? Então basicamente essas dois tipos de ligações que a gente faz para estar ligando esse tipo de motor. A gente vai fazer o fechamento para estar partindo esse motor aqui no inversor de frequência assim que a gente adquirir o inversor. Tá bom? E vocês vão ver ele funcionando nesse fechamento aqui que é em triângulo. E esse daqui é o famoso estrela, né? Então a gente representa ele assim. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente tem um fechamento triângulo, que é a menor tensão, então eu injeto diretamente a tensão no bobinado do motor e eu tenho a estrela. Então esse motor aqui eu consigo fazer um teste partindo estrela triângulo, porque ele tem 2 bobinados, tá? Mas aí tem alguns critérios técnicos para quando você parte ele em estrela e quando você parte ele em partida estrela triângulo. Beleza? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida aí, deixa nos nossos comentários aí.